A bexiga hiperativa acomete 1 em cada 4 brasileiros acima de 40 anos. Como nós sabemos, a primeira linha de tratamento dessa doença, que afeta tanto a qualidade de vida dos pacientes, é composta pelo tratamento conservador: fisioterapia do assoalho pélvico, mudança de hábitos, treinamento vesical. E quando isso não funciona, a gente tem a segunda linha, que são os fármacos, os anticolinérgicos e o agonista beta-3. Agora, e quando tudo isso falha, o que é que a gente pode oferecer para os nossos pacientes? É isso que esse estudo procurou discutir e é isso que a gente vai abordar hoje. Meu nome é João Antônio, eu sou médico urologista. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Artigos que Bombaram no Meio Científico. Essa publicação saiu esse mês no European Urology, que é a revista de maior fator de impacto no meio urológico na nossa atualidade. Um grupo de urologistas de diversas instituições da Europa, Portugal, Holanda, Alemanha, França, entre outros, fizeram uma revisão para analisar qual o melhor tratamento de terceira linha que a gente pode oferecer para os nossos pacientes que são portadores de bexiga hiperativa. Hoje a gente sabe que nós temos como terceira linha a neuromodulação sacral, a estimulação percutânea do nervo tibial, o PTNS, e a toxina botulínica. Qual desses métodos é melhor? Qual seria o melhor para a gente oferecer quando a primeira e segunda linha não funcionaram? Bem, a neuromodulação sacral, um dos métodos que a gente vai comentar, de acordo com essa revisão, ela é baseada no implante de um neuromodulador que vai se conectar à raiz do nervo sacral S3. E, através de estímulos elétricos, ela é capaz de modular a ação vesical. A gente ainda não sabe, a gente tem várias correntes para tentar explicar como esse método funciona, mas a gente ainda não sabe ao certo como é que a neuromodulação sacral atua. Já temos estudos que mostram que há uma maior eficácia do assoalho pélvico, há uma maior potência desse músculo esfíncter externo da uretra, do períneo, quando a gente implanta o neuromodulador, e isso conseguiria inibir contrações involuntárias do detrusor, que pode aparecer na bexiga hiperativa, e também até mesmo uma ação cortical já foi demonstrada com o uso do neuromodulador sacral. Parece que ele aumenta o tempo de latência, melhorando essa questão da sensibilidade da bexiga. Essa bexiga hiperativa, como a gente sabe, tem uma sensibilidade alterada e com o neuromodulador essa aferência cortical melhora e o paciente consegue armazenar maiores volumes de urina nessa bexiga. A neuromodulação sacral tem bastante evidência mostrando a sua eficácia, resultados de longo prazo, mas também tem os seus efeitos colaterais. O paciente pode apresentar dor no local do implante, eventualmente a aparelhagem implantada pode se deslocar, pode ser necessária uma reoperação. Esses pacientes não vão poder fazer exames de ressonância magnética com o neuromodulador implantado. Eventualmente há uma redução do efeito e uma necessidade de ajuste da carga que esse neuromodulador precisa aplicar. E a questão da necessidade da troca de bateria, que pode ser feita entre 5 a 8 anos, dependendo do fabricante. A outra técnica que a gente tem é a estimulação do nervo tibial, o PTNS, como terceira linha da bexiga hiperativa. O PTNS é um método de neuroestimulação periférica que é feita ali na altura do maléolo medial, perto do tornozelo, onde está localizado o nervo tibial. O nervo tibial, como a gente sabe da anatomia, é um nervo misto. Ele tem fibras aferentes, fibras sensitivas, e fibras eferentes, fibras motoras. E com essa neuroestimulação periférica, através de uma atuação na medula espinhal, seria, em teoria, a gente também ainda não tem um mecanismo de ação bem definido, mas a teoria mais atual e a teoria mais aceita é que, graças a esse estímulo de um nervo misto, você consegue regular a aferência e eferência da bexiga. A estimulação do nervo tibial precisa ser feita por pelo menos 6 a 12 semanas para ter efeito. Tem algumas desvantagens. A gente sabe que o efeito de longo prazo do PTNS ainda não foi documentado. Normalmente, quando o paciente para de fazer as sessões, ele começa a ter o retorno dos sintomas. Alguns guidelines, inclusive,
como no caso do guideline do Reino Unido, nem reconhecem o PTNS como alternativa para tratamento da bexiga hiperativa. Já o guideline da Associação Europeia de Urologia recomenda, sim, que ele seja usado como terceira linha de tratamento para essa doença. Ou seja, ainda não há um consenso sobre o PTNS, talvez dos 3 métodos seja o que tenha menos evidência científica. E, finalmente, a toxina botulínica. A toxina botulínica, com o nome comercial mais conhecido, né, o Botox, ela vai atuar como? É um método invasivo, minimamente invasivo, que a gente, através da uretra, por meio endoscópico, chega na bexiga e com uma agulha injeta essa toxina botulínica para a bexiga hiperativa não neurogênica na dose aí de 100 unidades. E essa toxina botulínica é capaz de inibir a acetilcolina na junção entre o nervo e o músculo da bexiga. A acetilcolina é o neurotransmissor que, em última análise, vai levar à contração do detrusor. Então, essa toxina é capaz de inibir essas contrações involuntárias do detrusor que podem estar associadas à bexiga hiperativa. Esse método tem algumas desvantagens, ele precisa ser reaplicado a cada 6 meses e pode cursar com retenção urinária, sangue na urina, né, hematúria ou infecções urinárias. Bem, os autores eles avaliaram então como esses 3 métodos funcionam, qual o melhor método de acordo com um determinado tipo de população. Então, primeiro eles analisaram esses métodos para a população idosa. Nessa faixa etária, a neuromodulação sacral se mostrou superior e mais indicada do que, por exemplo, a toxina botulínica. Apesar dessa população muitas vezes precisar de um profissional de saúde para ficar regulando o neuromodulador, ainda assim os riscos de retenção urinária e infecção urinária nessa população podem até ser fatais e, por isso, a neuromodulação, de acordo com essa publicação, é superior. A estimulação do nervo tibial não tem ainda evidência de estudo que compare o PTNS com esses outros 2 métodos e, por isso, essa revisão não comenta o uso da estimulação tibial nessa população idosa. Outra população analisada é a população de indivíduos que possui também um outro tipo de disfunção pélvica. Por exemplo, dificuldade de defecação, dor pélvica ou até mesmo alguma disfunção sexual associada à bexiga hiperativa. Nessa população, a neuromodulação também se mostrou superior. O raciocínio é óbvio, né? Porque a inervação dos órgãos pélvicos é praticamente a mesma, tem a mesma origem. Então, como o neuromodulador sacral atua nos nervos pélvicos, ele seria capaz de atuar também em outros órgãos que estejam com disfunção. O nervo tibial, quando a gente estimula esse nervo, em teoria também poderia funcionar muito bem para disfunções pélvicas associadas à bexiga hiperativa. A questão é que, mais uma vez, a gente ainda não tem publicação com nível de evidência adequado para recomendar o PTNS para a bexiga hiperativa associada à disfunção pélvica. Esses autores também avaliaram o custo-benefício dessas 3 alternativas de terceira linha para a bexiga hiperativa. Ganhou a neuromodulação sacral também, porque apesar do investimento inicial ser muito alto, de acordo com esses autores, do que eles identificaram nessa revisão, como ela se mantém por um longo período de tempo, dando efeito de longo prazo, o custo-benefício acaba sendo melhor a favor da neuromodulação sacral. Finalmente, eles analisaram a preferência dos pacientes. Quando o paciente é perguntado de qual desses 3 métodos de terceira linha eles preferem, a estimulação do nervo tibial aí ganhou como primeiro lugar na preferência dos pacientes, seguido de neuromodulação e toxina botulínica. Em outros estudos, a toxina ganha da neuromodulação na preferência dos pacientes, mas não há como negar que a primeira escolha é a neuromodulação do nervo tibial. Finalmente, então, os autores concluem dizendo que não há ainda um estudo que possa justificar, não há recomendação para a escolha de um método em relação ao outro. Não dá para dizer, desses 3 tratamentos de terceira linha, qual deles é superior ao outro. A recomendação dos autores é que na hora de escolher um tratamento de terceira linha, você se baseie em 3 pilares. Primeiro, na questão da individualização do paciente.
Então, como a gente já viu, se o paciente for idoso, se o paciente tiver uma disfunção pélvica, talvez seja melhor preferir um método sobre o outro. Segundo, a preferência do paciente. Cada vez mais a gente transforma o nosso paciente em protagonista do que vai ser feito no corpo dele. Então, uma decisão compartilhada é importante, expor as opções. E o terceiro pilar na escolha da decisão é a própria experiência do médico na implantação de um tratamento. O que ele faz melhor, teoricamente, é o que vai dar melhores resultados. Os autores também concluem dizendo que há evidências suficientes para permitir que a gente mude de um tratamento de terceira linha para outro. Então, se um método não funcionar, eu estou autorizado a mudar para outro de terceira linha. E também comentam que já surge na literatura tratamentos de terceira linha associados. Por exemplo, toxina botulínica junto com neuromodulação sacral para a bexiga hiperativa como tratamento de terceira linha. Há estudos que mostram que um método não inativa o mecanismo de ação de um outro método, apesar da gente ainda não ter evidência robusta para recomendar a associação de métodos de terceira linha. É algo que vem pela frente, pelo que tudo indica. Espero que tenham gostado desse vídeo. Para continuar recebendo material como esse, não deixem de se cadastrar no nosso portal logicaurologica.com.br e seguir a gente no Instagram e no Facebook, @Lógica Urológica. Vejo vocês no próximo vídeo.